Bom, Eliane, então a terceira pergunta. Da Amália dos Santos, Fortaleza, Ceará. Ela diz assim: li alguns estudos enviados pelo boletim Caminho de Luz, mas gostaria de mais informações sobre o uso do véu. O uso do véu. Amália? Isso, Amália. Amália. Amália, então, a sua pergunta foi escolhida justamente porque a terceira parte do nosso estudo de hoje é justamente sobre o véu. E nós vamos estar então estudando a lição 26. Como eu vi, você recebe o Caminho de Luz, provavelmente você vai ter essa lição aí. Ela foi enviada hoje às 7h30 da manhã e você vai poder acompanhar o estudo lendo junto com a lição. Véu para as irmãs, lição 26. Parágrafo 1. A mulher deve ter cabelo comprido como sinal de submissão ao marido. No serviço da congregação e para orar, ou sempre que for ler a palavra, deve usar o véu. Com isso respeita o homem e cumpre a determinação divina. Então vamos ler em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo 11, versículos de 1 a 16. Sede meus imitadores, como também eu do Messias. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Elohim a cabeça do Messias. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Elohim. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Elohim. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Elohim descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as congregações de Elohim. Perfeito. Então vamos para as perguntas desse parágrafo. Nós temos duas perguntas. A pergunta A diz o seguinte: como deve ser o cabelo da mulher e por quê? Ela deve ter o cabelo comprido, porque é honroso e é um sinal de submissão ao marido e obediência ao mandamento divino. Perfeito. A pergunta B diz assim: o que deve utilizar nos serviços da congregação para orar e para ler a palavra? Por quê? Deve-se usar o véu, né, no caso, cobrindo a cabeça, os cabelos, e porque esse é um mandamento, é um sinal de submissão ao marido, aquelas que são casadas,
e em sinal também de submissão ao mandamento do Senhor, nosso Pai que está nos céus, porque assim foi determinado. E Perfeito. aqui tem as explicações, né, que a mulher é diferente do homem, não é uma questão de inferiorizar a mulher, é uma questão de que cada um tem uma função, tem um papel a ser desempenhado. Então o homem, ele não pode cobrir a cabeça, isso não torna ele melhor do que a mulher, muito pelo contrário, cada um dentro do seu papel, cumprindo aquilo que é determinado pelo Pai, são iguais no Senhor, né? Nenhum é menor ou maior do que o outro porque tem essa ou aquela função dentro da congregação de Elohim. Virando aqui na página 17, nós vemos aqui um subtítulo que diz véu ou manto e mantilha, né? Então vamos para o parágrafo 2. Sempre digo que é uma pena encontrarmos na palavra de Yahvé modificações ao bel prazer daqueles que as traduzem. Parece-me que esses homens falsários nunca leram Apocalipse 22, 18 e 19, que nós vamos ler agora. Apocalipse 22, os versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Elohim fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Elohim tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Isso, então deixa muito claro, né, que nós não devemos acrescentar nem diminuir, mas sim obedecer. Porque senão nós corremos o risco de incorrermos em todas as pragas que existem nesse livro, inclusive da perda da vida eterna. As perguntas do parágrafo 2 são duas. O que é uma pena? É uma pena que quando os tradutores, as pessoas que vão traduzir a palavra, eles colocam traduções tendenciosas, de acordo com aquilo que eles querem formar de doutrina, de ensino, e não como realmente a palavra é. Então acabam traduzindo de forma desonesta a palavra e causando confusão nas pessoas, né? A pergunta B diz assim: o que parece que esses falsários nunca leram? O capítulo 22 de Apocalipse, ou Revelação, né? Que diz que qualquer que alterar as palavras ou que seja um acento será punido por isso. Ou seja, eles, para terem as coisas da forma que eles acham mais interessante, eles vão acabar perdendo até a própria vida eterna, né? Vamos para o parágrafo 3. Uma dessas mudanças encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 15, onde na grande maioria das traduções para o português lemos: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Isto entra em total contradição com os versículos 5 e 6, que dizem: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Afinal, o apóstolo Paulo foi bem claro: a mulher deve usar véu na congregação, para orar e para ler a palavra. Mas no versículo 15 nos diz que o cabelo longo fica no lugar do véu. Vejamos. Se o cabelo foi dado em lugar do véu, então substituiu o véu, que tanto o apóstolo Paulo doutrina nos versos anteriores, dizendo à congregação da necessidade do uso do véu quando uma irmã ora ou ensina outras mulheres ou crianças.
Devido a isso, a grande maioria das congregações ocidentais não adotam o véu para as irmãs, contradizendo um ensino apostólico. Temos na tradução para o português da Bíblia NVI o versículo 15 da seguinte forma: e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Observe que não está traduzido como véu, mas como manto. Aí não há contradição com os versículos 5 e 6. Afinal, qual a versão é correta? As Almeidas que dizem véu ou a NVI que diz manto? A palavra véu do versículo 15 é a palavra grega peribalion, que também só aparece mais uma vez no Novo Testamento, em Hebreus 1:12, que é melhor traduzida, nesse caso, por manto ou mantilha. E quando o NT queria exprimir véu, então usavam caluma. Vamos ler 2 de Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, aqui ele está falando que Moisés cobria porque ele estava resplandecendo, quando ele viu a glória de Yahvé. E para que as pessoas não morressem ao olhar para ele. Só que não é um véu. Aqui é usada a palavra, não de véu, mas sim a palavra de manto, mantilha. Que, como nós vimos aqui, foi traduzida para o grego como peribalion. No caso aqui, eles estão usando calupto, para chamar esse véu. Vamos ler também 1 de Coríntios 11:6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Isso, Vamos para as perguntas. Qual mudança ocorre em 1 de Coríntios 11:15? A mudança de uma palavra, ela foi traduzida véu na primeira vez que menciona e véu na segunda, sendo que existe uma diferença entre as duas dentro do contexto. Então, essa palavra do versículo 15 seria que palavra? Do versículo 15 seria essa do manto grego. ou mantilha, Manto ou mantilha. É a mesma coisa, Por exemplo, a gente fala em português véu, ele significa uma série de coisas. Vem até do verbo velar. Agora, o grego, eles têm muito mais palavras do que o português. Então, eles tinham uma palavra para o véu, que é isso que você está usando, e para mantilha ou manto, que era aquela roupa que era usada naquela época. O próprio Messias usava, que cobria a cabeça e até os pés quase. Então Paulo está dizendo que não havia mais necessidade da mulher usar aquela coisa na rua, porque os cabelos longos serviam como mantilha, não como véu.
Para orar tem que cobrir a cabeça, mas é por outro motivo, né? A pergunta B. O que entra em total contradição? Porque primeiro eles dizem que a mulher, está escrito, né, que tem que usar o véu, nos capítulos anteriores, aqui no sexto, né? Quinto e sexto versículo. Quinto e sexto versículo do capítulo 11. E depois, conforme a tradução, né, ele diz que não precisa mais. Então fica uma coisa contraditória e a palavra de Deus não se contradiz, né? É aí que surge a dúvida e que nos levou a pesquisar mais e descobrir que não é realmente a mesma coisa. Está falando de duas coisas diferentes, de véu e de manto. Uma vestimenta e um aparato para um momento de oração e para estar dentro da congregação em reunião com os irmãos. A pergunta D diz assim, aliás, a C. No que o apóstolo Paulo foi muito claro? Ele foi bem claro, assim, quando disse, né, que a mulher tem que usar o véu. Ele até fez comparações. Se a mulher não raspa a cabeça porque é vergonhoso, pode dizer o que quiser, mas mulher nenhuma rasparia a cabeça assim em sã consciência, né? Porque lógico, a gente vê aí os artistas do mundo uns rapam a cabeça para causar impacto na mídia e não sei o que, mas é vergonhoso as mulheres rasparem a cabeça. Isso é vergonhoso para qualquer mulher. Mulher nenhuma quer perder o cabelo, por mais que ela faça um corte curtinho, por mais que ela faça um corte assim, assado, mas raspar a cabeça mulher nenhuma quer. Então ele deixou bem claro aqui que é uma vergonha, é vergonhoso, chega a ser indecente, né? Uma pessoa feminina raspar a cabeça. E ele comparou isso com o uso do véu, ou seja, o véu é uma outra situação, é por um outro motivo que a gente usa, é em sinal de submissão àquelas que são casadas ao marido e em sinal de submissão também ao mandamento divino. Ele fez essa comparação porque é tão vergonhoso quanto raspar a cabeça, você perder os seus cabelos. Como as mulheres, por exemplo, que eu passei pelos hospitais, mulheres com quimioterapia e tudo, ninguém quer perder o cabelo. Todas as mulheres que perdem o cabelo, você já vê elas de lencinho, coloca qualquer coisa para cobrir a vergonha que é andar de cabeça raspada. Então isso não adianta ninguém dizer o contrário, isso é uma realidade, é vergonhoso. E é tão vergonhoso deixar de usar o véu para orar e para profetizar, ou seja, ensinar a palavra, e dentro da congregação, na reunião, né, da congregação. Pergunta D. Devido a que falsificação da palavra, a maioria das congregações da cristandade não utiliza o véu? Devido ao capítulo 15 e 16, 14 e 15, né? Mais do 15, que fala que o cabelo foi dado em lugar do véu. Na verdade, foi dado em lugar do manto ou da mantilha, que é a vestimenta do dia a dia das mulheres daquela época. Então, não é mais necessário usar aquela vestimenta que cobria da cabeça aos pés, né? E sim, somente a vestimenta, não precisava mais cobrir a cabeça para ir fazer os seus deveres diários, cuidar da casa, ir no supermercado. Não há mais essa necessidade. Então, o véu é para orar, profetizar, ir às reuniões da congregação para ler a palavra, e a mantilha não seria mais utilizada, e sim o cabelo comprido. A diferença é essa. A pergunta E. Fazendo isso, aqui estão contradizendo? Eles estão contradizendo o início do assunto, né, do mandamento. Primeiro Paulo explica
que é necessário, que é vergonhoso aquela mulher que não usa o véu e depois diz que não é necessário ao mesmo tempo. Então não faz o menor sentido, né? Então não precisa das pessoas dizer, nossa, eles estão dizendo realmente a verdade. Não, pesquisa, raciocina um pouco. Todos nós temos cérebro, né? Então é para ser usado. É só pensar um pouquinho. Como que diz em cima uma coisa e embaixo diz outra? A palavra do nosso Deus é mentiroso, nosso Elohim é mentiroso. Então não é. E o apóstolo Paulo era um apóstolo, um enviado de Deus, de Elohim. Então ele tinha o espírito de Elohim. E se é assim, então a palavra, o que ele diz, não pode ser contraditória. E sim os homens que traduziram tendenciosamente para poder fazer com que as mulheres caíssem em pecado e saíssem do caminho do Senhor, traduziram de forma bem explícito, né, essa contradição aqui, e mesmo assim eles põem assim descaradamente, né, contradizendo uma coisa e outra. A pergunta é: como traduz esse versículo a versão NVI? Que, para quem não sabe, é a nova versão internacional, que já não é tão nova, já tem alguns anos. A tradução da NVI é feita por manto ou mantilha, né? Coloca a palavra aqui no capítulo 15 como manto e no capítulo 6 como véu mesmo, que é o correto. Isso. Como podemos provar que a versão da NVI está correta? Pesquisando as palavras gregas que foram usadas, né, na versão grega. Aqui na versão, no capítulo 6, a palavra grega usada é... Peraí que eu vou achar. Onde que tá? É a palavra grega... A palavra do verso 15 é a grega peribalion, que também só aparece mais uma vez no Novo Testamento em Hebreus 1:12. Isso no versículo 15, né? No versículo 15, que é onde seria mantilha, ela é traduzida por peribalion. Não sei se é assim que pronuncia. Que é melhor traduzida por manto e mantilha. E depois vem o exemplo da citação que Paulo faz sobre o véu que cobria a face de Moisés, que é caluma, né, que está lá em 2 Coríntios 3:13, que essa realmente é traduzida por véu. Então são duas palavras diferentes, então não tem como traduzir duas palavras diferentes com o mesmo significado, porque elas têm significados diferentes. Elas exprimem... ou seja, nomeiam coisas diferentes. Uma vestimenta, né, que as mulheres usavam todos os dias, e a outra é um paramento, um aparato, né, assim fala, para usar, para cumprir um mandamento, para usar em momentos específicos, né. É importante também a gente lembrar, né, que nós estamos falando do versículo 6 e do versículo 15 do mesmo capítulo da carta de Paulo. Então, nós sabemos que Paulo tinha o espírito de Yahvé, que ele era um apóstolo, que tudo que ele escreveu é o próprio Yahvé falando por intermédio do espírito. E como que Yahvé poderia, no versículo 6, dizer para a mulher tem que usar o véu, e 9 versículos após dizer não, porque o cabelo foi dado no lugar de véu? Para mim é uma das duas, né? Ou tem alguma coisa traduzida errada, né? Porque nós sabemos que quando foi traduzido para o grego, os evangelhos e as cartas, e depois para o latim, muita coisa foi modificada, muita coisa mesmo. Ou realmente a única questão aqui é que existem duas palavras para designar o véu, caluma, e para designar aquele manto comprido, né, que usava desde a cabeça quase até o chão, que seria a palavra peribalion, né? Mas vamos prosseguir.
vamos agora para o parágrafo 4. Isso muda tudo. Ou seja, as irmãs deveriam usar véu para orar ou profetizar nas congregações. E deveriam deixar seus cabelos bem longos, pois esses são como mantos, permitindo que assim andassem nas ruas sem o manto sobre a cabeça. Portanto, não deixemos de notar o que Yeshua nos diz no Evangelho, escrito por seu apóstolo João, no capítulo 14, versículo 15. João 14, 15, que nos diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Veja, aí pode dizer, mas isso foi Yeshua que disse, não Paulo. Espera aí, Paulo foi chamado diretamente pelo próprio Yeshua, que lhe apareceu. Paulo foi colocado como apóstolo pelo próprio Yeshua. Paulo tinha dons do Espírito, ou seja, ele tinha o dom do Espírito do Pai, de Yahvé, habitava nele. Qual a diferença? Yeshua tinha a plenitude do Espírito do Pai, por isso ele falava as coisas que ele dizia. Paulo, com essa não plenitude, porque era dividido em vários, mas o que ele dizia também era proveniente do Espírito. Até quando ele diz, digo eu, não o Senhor, mas creio ter o Espírito, é porque ele mesmo talvez já tivesse escutado de alguém naquela época, mas o Senhor não disse isso. E ele disse, não, digo eu isso. Mas aqui na parte do véu ele não está dizendo digo eu, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo, pega o capítulo 11, leia inteiro, vocês vão notar que ele está falando de duas coisas paralelas, que inclusive num outro estudo que nós temos, que foi enviado essa semana para o nosso boletim, é interessante notar que os homens, quando entram no salão onde vai se reunir a congregação, eles logo tiram, se estiverem de chapéu, alguma coisa. Menos os judaizantes, é claro. Esses aí, eles desde o início fizeram tudo errado e continuam. Mas aqueles que estão seguindo a Yahvé pela palavra dele, jamais ficariam num recinto onde está sendo glorificado o nome de Yahvé, onde está sendo louvado Yahvé e seu filho, onde está sendo estudada a palavra dele, jamais ficaria com a cabeça coberta, né? Ou jamais se raparia a cabeça também, ou deixaria o cabelo comprido, né? Como nós vemos tudo isso nesse mesmo capítulo. Vamos ler agora João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora vamos ler o 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Está muito claro, né? Os mandamentos de Yeshua são os próprios mandamentos do Pai. A única coisa que Yeshua instituiu foi a ceia no lugar da Páscoa. Os mandamentos todos que ele ensinou, ele sempre disse, o que eu digo não é de mim, mas é o Pai que me disse. Então se alguém diz que ama Yeshua, mas diz, não, mas eu não vou usar véu porque isso foi no passado, eram as prostitutas lá de Corinto que eram carecas, então te cobriam a cabeça, ou qualquer coisa do gênero, não ama Yeshua porque não está seguindo o mandamento, né? Nós temos 3 perguntas para esse parágrafo. A pergunta A diz assim, a que conclusão chegamos? A conclusão de que a mulher deve sim usar o véu, né, para orar, para profetizar nas reuniões, das congregações, no momento de louvor e glorificação a Elohim, e no dia a dia, no seu dia a dia, ter os cabelos sempre compridos, bem compridos, para também ser honroso para ela. Está cumprindo o mandamento, né? Que seria no lugar da mantilha, que é a roupa do dia a dia,
que cobria até a cabeça. O que nos diz Yeshua que foi escrito pelo apóstolo João? Aquele que guarda os mandamentos, aquele que me ama, né, guarda os meus mandamentos. Isso, né? Fala várias vezes, é bem claro nisso. Isso. Né? Em que também devemos imitar o Senhor Yeshua? Ele disse em João 15:10, né? Que assim como ele guarda os mandamentos do Pai e ele permanece no amor do Pai, nós também devemos guardar esses mandamentos para que permaneçamos no amor dele. Isso. Bom, Amália, eu espero que a Eliane tenha conseguido explicar para você. Espero que o estudo também já tenha lhe dado uma boa visão sobre isso. Se ainda tiver dúvidas, por favor, escreva. A gente vai tentar novamente conversar. Se você tiver um telefone TIM, você é de onde mesmo? De Fortaleza. Se tiver um telefone TIM, passa pra gente que a gente liga pra você e a gente conversa horas. E quem sabe possamos tirar qualquer dúvida que você ainda tenha com relação ao véu para a mulher orar e profetizar nos dias de hoje. Então nós vamos encerrar aqui nosso estudo, vamos fazer uma oração. Elohim e Pai maravilhoso, Yahvé, agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui falando de Sua Santa Palavra, de estarmos gravando isso para podermos colocar na internet, para que todo aquele que seja sincero, deseja aprender da Tua Palavra, possa acessar, escutar e assistir. Agradecemos a Ti, Pai, pela paz que reina em nosso lar. Agradecemos a Ti, Pai, por todos aqueles que estão nesse momento realmente reunidos em Teu nome, fazendo a Tua vontade, estudando a Tua Palavra. Agradecemos a Ti, Pai, por termos nos abrir os olhos enquanto é tempo, quando estamos em alguma furada. Agradecemos a Ti, Pai, por nos trazer o nosso sustento, o nosso pão de cada dia. E agradecemos a Ti principalmente, Pai, por ter nos chamado e a Teu Filho por ter nos elegido para que pudéssemos estar desfrutando desse conhecimento que só Tu tens, que só a Tua Palavra revela. Pedimos, Pai, que olhe por aqueles que estão nos assistindo, que aqueles que tiverem realmente um coração puro, um coração que seja verdadeiro e esteja em busca da verdade, que o Senhor toque, se for de Sua vontade, e o chame para que ele possa vir a fazer parte da nossa família, a Yahvé, a Israel de Yahvé. Tudo que lhe pedimos, agradecemos e fazemos em nome do Teu Santo Filho, nosso Mestre Senhor Yeshua. Amém. Amém. Bom, a semana que vem estaremos gravando novamente e pedimos então que enviem perguntas, né, pelo e-mail contato@igrejadedeusemsaopaulo.org.br, para que nós possamos criar um roteiro, né, do que nós vamos estar gravando nesses estudos que nós intitulamos Bate-Papo com a irmã Eliane e presbítero Sérgio, sendo este o de número 2. Quer dizer alguma coisa? Não, desejo a paz de Nosso Senhor Yeshua para todos, né, que acessarem esse vídeo, e que espero realmente de coração que sirva, que seja muito útil para todos, não só para as mulheres entenderem, mas também os homens que entendam, porque tem muitos maridos que, além da mulher ter aquele certo receio de aceitar o uso do véu, o marido ainda incentiva isso, a ser contrário ao uso do véu, dando essas explicações absurdas, que véu era para prostituta, véu era não sei para quê, e acaba fazendo com que as suas mulheres deixem de cumprir o mandamento, ou seja, ajudando elas a tropeçarem e
Um conselho, maridos, vocês vão pagar por isso. É só isso que eu tenho a dizer e que fiquem em paz todos vocês. E aproveitando o gancho da Eliane, eu quero lembrar a todos aqueles homens que ainda vão nas suas sinagogas, que eu diria que são aquelas sinagogas de Satanás, com aqueles chapeuzinhos ridículos na cabeça, que leiam um pouco de Paulo, que leiam um pouco a palavra e não o Talmud, e verão que perante Yahvé nós não podemos cobrir nossa cabeça, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Tenha uma ótima semana de paz, que Yahvé os abençoe e guarde. Amém.